Muita coisa pra gente falar agora. Lulinha, sequestradores, Renan Calheiros, Fernando Henrique Cardoso. Isso aqui é uma foto, né, de 89. O Abílio Diniz aí sendo resgatado pela polícia. Após passar basicamente uma semana aí em cárcere. Antes de falar sobre o caso, só ligado aqui à esquerda, isso aqui não tem como deixar passar. O PT e também o PSOL fazem obstrução e CCJ adia a votação de projeto que criminaliza protestos violentos. Porque o PT e o PSOL estão tão interessados, né, em impedir que protestos violentos sejam criminalizados. Por que será, né? Por que será? Quem acompanhou ao longo do ano passado, quem te viu lá, Borba Gato, algumas manifestações de rua, jogando pedra em polícia, é sensacional. Aí o Carlos diz, né? Será que essa ideia saiu do grupo de WhatsApp do Wagner? Afinal, é tudo pela democracia. Antes da gente ainda falar sobre o Lula, tá chegando, isso aqui não dá pra deixar pra passar. Eu passando lá pela Folha de São Paulo, né? Todo dia eu paro pra dar uma lida, pra ver com as groselhas. Aí tá, eu vi essa manchete. Porque Lula carrega a culpa de ser só inocente. Hã? A culpa de ser inocente? Eu já falei, não é possível que é uma matéria defendendo o Lula. Aí eu fui ler o subtítulo. Jogar uma culpa eterna nas costas da pessoa que teve contra si a poderosa máquina do Estado é inverter o ônus da cidadania. Eu falei, rapaz, eu tenho agora 99% de certeza que é uma matéria passando pano pro Lula. Aí eu fui ver quem escreveu. Lênio Streck. É uma espécie de Cacai menos badalado. Ele é até mais lulista do que o Cacai. Que é o cara realmente de esquerda pra valer. E quem escreve junto com ele? Marco Aurélio de Carvalho. É apenas o cara aí à frente, né? O coordenador do grupo Prerrogativas. Que são os advogados do Lula. A Folha de São Paulo agora abre espaço para os advogados do Lula escrever para defender ele. É o que agora? É a defesa do Lula, a Folha de São Paulo. E a Globo é o quê? É quem cuida da estratégia de campanha, de comunicação. A piada, né? É o Brasil. É o Brasil. E aí chegando, acho que esse aqui é o último, né? Deixa eu ver. É o último aqui pra gente começar a falar do Lulinha. Anteontem, um assunto aí que também tomou os noticiários foi a questão do contador ligado a Lula, que mantém um escritório no mesmo endereço, onde o Lulinha, filho do Lula, possui 3 empresas. Ele aí, né, tá sendo apontado aí pela polícia com possível vínculo com o PCC. Aí a Folha de São Paulo solta também essa nota. Contador ligado a Lula atuou para o PCC, segundo polícia. E aí, caso vira arma bolsonarista. É mesmo, é? Por quê? Porque as pessoas estão dando repercussão. Não pode, é crime. Lula é vítima. Porque o amigo dele aí tem esse vínculo, segundo a polícia. O Leandro Ruggiero diz, né? A milícia de redação petista da Folha não está preocupada com o fato do contador de Lula e sua família ter ligações cabulosas com o PCC, mas com a exploração dessa notícia por opositores. E tem gente que ainda chama isso de jornalismo profissional. Mas enfim, né? Eu fiquei muito surpreso mesmo com o Metrópolis em colocar esse recorte aí. Porque eu falei, cara, eu acho que o Lula não vai gostar, né? Eu acho que aquela típica fala que o Lula diz, e a turma que tá ali no fundo, né? O Dirceu não aparece, o Dirceu fica nos bastidores, né? Fica olhando na telinha, daí botando a mão na testa e fala, meu Deus do céu! A William Bonner em casa já pula da cadeira, né? Fala, meu Deus do céu, e agora? Vou ter que ligar pra Fátima, já marcar o encontro aí segunda-feira, tentar levar alguém pra gente criar uma cortina de fumaça, porque não dá. Já pegou, já ligou pro Tadeu Schmidt, e aí o Fantástico vai fazer como? Bora, não, cortina de fumaça. Até o momento, nem Globo, nem Folha, nem Veja, nem Estadão, nenhuma matéria sobre o caso. Além do Metrópolis, seja feita a justiça, apenas o Poder 360 comentou sobre esse caso. Um vídeo que já passou de 500 mil de visualizações só no Twitter. O do Metrópolis. Tudo bem, né? A gente sabe como é a Globo e o Lula. Essa relação aí realmente é muito importante pro Projac respirar após outubro de 2022. E aí o Metrópolis, 9h27 da noite, quando todo mundo achou que o dia já estava terminando, mas é aquela, né? Eu falei isso ontem, repito, a sexta-feira ela nunca decepciona. Aí tá lá,
Lula disse que procurou Renan Calheiros e Fernando Henrique Cardoso para libertar sequestradores de Abílio Diniz da prisão. Petista afirmou que Tucano pediu o término de uma greve de fome para soltá-los. Fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos. Relatou durante evento em Maceió. Temos fotos dos meninos, mas vamos ouvir aqui, para quem ainda não viu, vai que você estava bem ligado, saiu aí na sexta-feira, vamos ouvir juntos. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89. Que já é uma mentira, não são 10 brasileiros. Brasileiro mesmo só são 2. O restante todo aí não é de brasileiro não, viu? É chileno, é argentino, canadense, mas vamos lá. Naquele sequestro do Abílio Diniz, esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina... Ele mesmo já se desmentiu. Ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim, presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Renan. E falei para Fernando Henrique Cardoso, Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim, Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. E eu não sei onde é que eles estão agora. Pô, vamos ver se a gente consegue aí, né, saber pelo menos onde é que um deles está. Mas vamos na calma. Então estão vendo aí, né, o Lula encheu o peito para falar de sua conquista. Trabalhar pela soltura de sequestradores. Que segundo Abílio Diniz, por diversos momentos, falou, cara, tu não vai sair daqui. O Abílio Diniz não achava que iria sair com vida lá do cárcere. Mas o Lula, do peito, foi um erro. É esse o cara que quer ser presidente do Brasil. Olha os meninos. O Lula ainda tá sendo machista, né? Porque tem 2 mulheres. Tem 2 mulheres e o Lula. Olha os meninos. Oi, rapaz, menino. Olha o menino, gente. Coitadinho, né? Todo mundo com cara de coitadinho, rapaz. Os meninos. Quem vê até pensa que é adolescente, né? Tá bom. Não, que eu só coloquei de novo. Aí não sabia de nada disso. Em 98 eu tinha 7 anos de idade, nasci em 91. Tava na primeira série. E eu fui tentar me inteirar do caso, né? Começar a tentar entender algumas coisas. Talvez você também você talvez lembre de relance alguns casos. Eu falei, pô, deixa eu ver essa história aí de Renan Calheiros, sabe? Fernando Henrique. Comecei a dar um Google. Eu não botei a história de forma em ordem cronológica, mas eu coloco da ordem que eu acho que é melhor para ser contada, né? E a gente vai intercalando algumas coisas, vamos olhar algumas páginas de jornais antigos, que eu achei aqui uns recortes. A gente começa aqui com o site da Folha de São Paulo, né? Formato aqui bem antigo, 98, 13 de abril de 98. Decisão anunciada ontem pelo secretário dos Direitos Humanos, José Gregory, depende de assinatura de FHC. Sequestradores de Diniz deixarão o país. Aí falava, né? O secretário dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, o José Gregory, anunciou ontem que o governo brasileiro decidiu enviar os condenados pelo sequestro do empresário Abílio Diniz de volta para seus países. O secretário negou que a decisão do governo tenha sido tomada devido à greve de fome. Você vê que é mais ou menos a história que o Lula estava contando, né? Dos presos prevista para começar hoje.
Ou seja, direitos humanos, trabalhando aí para os manos, e o governo Fernando Henrique Cardoso, e parece que mentir é uma prática recorrente da esquerda, porque o Lula falou claramente que o Fernando Henrique Cardoso queria que interrompesse com a greve, que a greve era um problema. E o cara tá aqui negando, não tem nada a ver com a greve, não tem nada a ver com a greve. Tá vendo aí, né? Os políticos da esquerda. Segundo Gregory, as pressões pela extradição dos sequestradores estrangeiros começaram 3 dias depois da posse do presidente Fernando Henrique Cardoso e envolveram prelados, entidades de direitos humanos e governos. Quais governos? Eu não achei isso daí não, mas as entidades são as ONGs. As ONGs. Desde muitos e muitos anos atrás, as ONGs e a Terceira Via, os institutos de esquerda trabalham aí, né, para soltar os manos. Aí eu fui pesquisando. Essa aqui foi uma matéria que eu achei do Marcelo Godoy. Deve ser do Estado de São Paulo, né? O Estadão. Mas isso daqui foi retirado do site oficial do Senado. Só que assim, isso aqui foi de 2006, possivelmente. Ou até mesmo antes. E aqui já traz mais algumas informações interessantes. O nome lá, se vocês colocarem no Google, vocês acham essa página. É Sequestradores de Diniz fazem nova greve de fome. Talvez seja de 98, nem sei. Tá no site do Senado. Dos primórdios da internet. Recortei aqui apenas 2 pontos que eu acho que é bem interessante. Um deles fala o seguinte: o anúncio da nova greve de fome foi feito após os sequestradores receberem a visita de parlamentares do PT e do PCdoB. Primeiro, o senador Eduardo Suplicy visitou 2 mulheres que estão blá blá blá. Opa! Eles começaram a fazer a greve depois que os políticos do PT foram visitá-los. Foi o que? Uma estratégia casada? Não, vocês fazem greve e o Lula vai conversar com o Renan e com o Fernando Henrique? Perguntas, apenas uma pergunta. Apenas uma pergunta. Porque o Lula falou, vai conversar. E outro fala o seguinte, ó. O senador conversou por telefone com o ministro da Justiça, o senador o Eduardo Suplicy, conversou com o Renan Calheiros, que ele pediu que tentasse impedir a greve, pois o governo deve dar uma solução para o caso até o fim do ano, disse o deputado federal Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT de São Paulo. Após o PT visitá-los, eles começaram a greve de fome. Rapaz. Aí tem aqui uma foto, um print, né? Em um jornal, O Globo, 27 de dezembro de 1989. Caso Abílio. Tuma acusa esquerda chilena. Isso daí durante um bom tempo, foi tido como conspiração. Ah, não tem nada a ver, não tem nenhuma participação da esquerda, esquece isso daí, não. Isso aí estão tentando manipular o debate. E aí eu fui pesquisar assim, na internet a quantidade de páginas de esquerda, de blogs de esquerda, falando que o caso do Abílio Diniz, na verdade, foi uma fake news produzida pela imprensa para derrotar o Lula, porque foram encontrados uns materiais aí da campanha do Lula com os sequestradores. A gente vai comentar sobre isso também. E aí foram criadas várias coisas. Não, olha, isso daqui é a mesma coisa, associar com a esquerda, isso não faz nenhum sentido, blá blá blá, é tudo mentira, não tem nenhuma ligação com nenhum movimento de esquerda. A esquerda tentou vender esse discurso por um bom tempo mesmo. Você até vê aqui, ó. Aqui foi Folha de São Paulo, 17 de dezembro de 89. Conotação política do sequestro tumultua a véspera da eleição. Como vocês estão dando conotação? Não tem nada disso. Tem nada disso, pô. Não, vocês estão querendo aqui tumultuar. Vocês estão querendo prejudicar o Lula e não tem nada disso. Aí falava notícia do envolvimento dos sequestradores com um grupo de esquerda chileno, MR, e de que dentro do apartamento de um deles havia material de propaganda política do candidato do PT, o Lula, caiu como uma bomba no último dia de campanha eleitoral e blá blá blá, toda aquela ladainha. E aí? A esquerda teve ou não teve participação? Encontrei aqui uma matéria bem mais recente, de 2010, do site Opera Mundi, que foi o mesmo portal de notícias onde o Leonardo Boff, que virou notícia essa semana, falando que ele conversou com Lula, e o Lula falou que vai ter um discurso conciliador, mas vai governar de forma radical. Eu mostrei isso em vídeo. Passou na Jovem Pan, saiu notícia na imprensa, na Gazeta do Povo, saiu na Revista Oeste, rolou nas redes sociais. Todo mundo deve ter visto o vídeo do Leonardo Boff, eu não vou dar play de novo. Foi no Opera Mundi. Essa semana, que passou também,
aqui em vídeo, deve ter uns 4, 5 dias. Eu também mostrei para vocês um recorte da Dilma, onde ela fala, né, que o sonho da esquerda ainda continua sendo a criação de uma sociedade socialista utópica e blá blá blá. Também foi no Opera Mundi, ou seja, é uma página da extrema esquerda. Não tem porquê, então a gente, sei lá, né? Não tem porquê a gente ficar torcendo o bico. É a esquerda entrevistando um sequestrador. A própria esquerda está entrevistando um dos sequestradores. Aí tá lá. Sequestrador de Abílio Diniz, em liberdade, defende política sem armas. Olha só, a esquerda agora não quer mais. Era 2010, a esquerda já estava no poder. Vamos recolher, vamos tirar o direito do cidadão de bem de se defender. E essa matéria, gente, a quantidade, eu não mostrei, não botei aqui, mas a quantidade de elogios, não, quem vê um homem grisalho, uma barba branca e um sorriso e um olhar assim, não consegue imaginar que no passado ele fez isso. E vai tecendo vários e vários elogios pro sequestrador. Página da esquerda, né? Opera Mundi. Mas vamos lá, né? O Paz, que é o argentino, explica que a operação do sequestro foi planejada aproximadamente um ano antes. Foi muito difícil aceitar participar porque, na época, esta decisão significava continuar vivendo às escondidas, em vez de tentar levar uma vida normal. Olha agora. Na época, final dos anos 80, já era militante do MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária, o grupo chileno envolvido na luta contra a ditadura do Pinochet. Ele era membro. Ou seja, aquela história de, estão tentando dar conotação política. Não, o cara realmente era um militante, né? Um guerrilheiro comunista. A ordem de realizar o sequestro, segundo ele, o líder partiu do comando de sua organização. E qual o objetivo? Apoiar a guerrilha de El Salvador. O pequeno país centro-americano atravessa um combate, né? Atravessava naquele momento, e o colapso da União Soviética havia prejudicado o financiamento da esquerda local. O pessoal já comentou muito aí sobre o Foro de São Paulo. Por que o Foro de São Paulo foi criado? Exatamente pelo colapso da União Soviética. A América Latina, na esquerda latino-americana, precisava se reagrupar e achar uma nova forma de sobreviver e de se sustentar. Inclusive, essa é uma das razões que eles nunca destruíram o Brasil por completo. O Brasil é a galinha dos ovos de ouro, né? Para sustentar todo mundo. Quebraram a Venezuela aí para sustentar todo o esquema. Agora o PT dá aquela ajudinha, né? De leve por um tempo, mas enfim, né? E aí fala, progressivamente incapaz de enfrentar um governo fortemente respaldado pelos Estados Unidos. Somente nessa fase, quando os 10 prisioneiros corriam risco de óbito, o MR assumiu oficialmente a autoria do sequestro. Quando ele estava fazendo a greve, né? Os salvadorenhos foram mais discretos. O país, El Salvador, né? O grupo lá, através de carta ao então ministro da Justiça Renan Calheiros, um dirigente da Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional reconheceu o motivo político da operação e pediu desculpas. Desculpas por sequestrar um empresário e pedir 30 milhões de dólares como recompensa. Foi mal, errei, viu, Renan? Mas é enfático afirmar que os tempos atuais são diferentes. Aí aqui é o Paz, né? Ele falando, o guerrilheiro. Não integra mais nenhum partido político, mas ele apoia o governo de Cristina Kirchner, aliada do Lula. E no final ele fala o seguinte: a democracia é um valor da esquerda, sempre ameaçado pelos conservadores quando temem as mudanças. Os conservadores são acusados de serem antidemocráticos, né? Pelos guerrilheiros há muitos e muitos anos. Sobre El Salvador, antes da gente avançar mais no caso ainda, que a gente amarrar as coisas, porque quando a gente falar da ligação do Lula com o caso, né, tem que estar bem amarradinho, muito amarradinho. Essa matéria aqui é de 1º de junho de 2009. Na época também que a internet era tudo mato, não era esse site bonito, sem HTML, blá blá blá. Aqui é da BBC Brasil, vocês também conseguem achar se colocarem um título. Em El Salvador, Lula prestigia a posse do discípulo Funes. El Salvador estava conectado lá, o negócio, né? O sequestro foi para arrumar um dinheirinho para El Salvador. Lula estava lá na posse do Maurício Funes, onde chegou na noite de domingo. Funes, um jornalista de 49 anos, que ingressou há 2 anos apenas no ex-grupo guerrilheiro convertido em partido político, Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, FMLN, será o primeiro líder de esquerda
assumiu o poder em El Salvador. Botei aqui, ó. Pronto, aqui eu sabia que eu tinha colocado o link e a data. Eu coloquei o estado duplicado. Enfim, tá aqui, ó. O poder em El Salvador. Uma coisa já interessante. Assim como na Colômbia, onde as Farc, o grupo guerrilheiro, virou um partido político, em El Salvador, um grupo guerrilheiro também virou um partido político. O principal nome por trás da campanha do salvadorenho foi o marqueteiro João Santana, que trabalhou na campanha de reeleição do Lula. Olha só, pessoal! A campanha de Funes contou com o envolvimento de cerca de 20 profissionais brasileiros e utilizou símbolos como a estrela vermelha, semelhante à do PT. O salvadorenho esteve no Brasil mais de uma vez durante a disputa presidencial e assim que conquistou a presidência salvadorenha, embarcou para Brasília, onde se encontrou com o presidente Lula e apontou o brasileiro como sendo sua principal referência política. Sabe o que aconteceu com o Funes quando o tempo passou? Ele realmente aprendeu com o Lula. A polícia bateu na porta dele, mas calma lá. No ano passado, Lula esteve em El Salvador, em uma visita oficial. O cara, olha só, e deu uma entrevista coletiva ao lado de Funes, quando era apenas um candidato. Só era candidato, causando mal-estar entre representantes do governo do direitista Elias Antônio Saca Gonzalez, segundo a imprensa salvadorenha. O Lula, enquanto presidente, interferindo nas eleições de outro país. O que aconteceu essa semana? Saiu uma matéria que o Globo aí chutou pra cima, que tiraram fonte de ninguém sabe de onde, não tem o nome de ninguém, falando que Bolsonaro pediu ajuda a Biden. Aí o Globo joga pra cima, o Lula vem e corta. Ai, parece que quem tem um histórico de interferir em eleições internacionais é o PT. Pelo menos é o que diz aqui a BBC. Mas vamos continuar. Sobre a questão de El Salvador, a esquerda só chegou ao poder pela primeira vez em 2009 com o Maurício Funes. Aí tem lá o partido dele, né? A Frente, Libertação Nacional, Farabundo, etc. Que quando você vai no site oficial do Foro de São Paulo, consta como o Partido do Foro de São Paulo. O Partido do Foro de São Paulo, olha só, os guerrilheiros de El Salvador, que depois se transformaram num partido político, estão por trás do sequestro do Abílio Diniz, que visava juntar dinheiro, porque a União Soviética quebrou para financiar eles, para tentar, né, tomar o poder no país. Aí levou um tempinho e precisou de uma ajudinha do João Santana. Mas talvez tenha outro tipo de ajuda também. O presidente, né, o ex-presidente de Salvador realmente aprendeu com Lula. E aí eu fiquei muito surpreso, mas muito surpreso, porque é uma matéria do Ricardo Noblar, que atualmente ele deseja basicamente que Bolsonaro perca a sua vida todos os dias. Ele quer que Bolsonaro seja preso, ele fala os maiores absurdos sobre o governo atual. Só que em 12 de junho de 2018, na Veja, o Ricardo Noblar só dava a matéria: mais um companheiro de Lula é condenado à prisão. Desta vez, o ex-presidente de El Salvador, que teve sua campanha paga pela Odebrecht, e foi casado com a militante do PT. Como Lula, Maurício Funes se elegeu presidente de El Salvador pela esquerda, prometendo a redenção dos pobres. Como Lula, governou pela direita e aliou-se às picaretas do seu país. Como Lula, uma vez denunciado por corrupção, negou tudo e atacou a justiça. Ao contrário de Lula, porém, não esperou ser condenado e preso. Exilou-se há 2 anos na Nicarágua do Daniel Ortega, que é aliado do Lula, e prendeu opositores nas últimas eleições para vencer. E até o El País ficou em choque quando, na entrevista no início do ano com Lula, perguntou: "Ei, Lula, a Merkel pode se reeleger quantas vezes quiser, etc." Ela: "Lula, mas a Merkel nunca mandou prender ninguém." Lula: "Mas eu não posso falar sobre esse caso, porque eu sou a favor da autodeterminação dos povos." É assim que o PT pensa. A campanha de Funes foi feita pelo marqueteiro do PT, João Santana Filho, e paga pela Odebrecht a pedido do Lula. Meu Deus, quem diz é o Noblar, viu? Viu, Lula? Quem tá falando é o Ricardo Noblar. Então, logo o Lula foi parar no cárcere da Polícia Federal em Curitiba, o Funes apressou-se a postar nas redes sociais uma mensagem de solidariedade a ele. A Justiça dos Estados Unidos investiga as campanhas presidenciais de Juan Manuel Santos, Colômbia, Foro de São Paulo, Danilo Medina, República Dominicana, não vou afirmar com todas as letras, o Maduro, é óbvio, né? E a Bachelet,
Será que teve aí, né, alguma coisa com a Bachelet, amiga do Lula, alta comissária dos direitos humanos da ONU, que em 2018 o PT, né, apostava que ela iria ajudar a reverter o que aconteceu com o Lula, né, que ele era vítima da sociedade, por causa lá do triplex. E aí, foi agora em abril que saiu lá, né? Ou foi abril, foi maio? Foi agora! O Conselho de Direitos Humanos da ONU falando que o Lula... A gente olhou aqui, realmente o Lula não teve todos os seus direitos de defesa realmente assegurados. Tá vendo como as coisas são atuais? Pequena volta ao passado, mas vamos continuar e vamos voltar ao caso. Então a gente sai um pouquinho do caso, só pra gente mostrar, né? Porque a gente vai falar mais do PT. Voltando aqui agora a 96, até faz um link com a Bachelet, que vamos falar da ONU. 21 de dezembro de 96. Isso aqui chama minha atenção por algumas razões. Tratado deve transferir irmãos que sequestraram Abílio Diniz. Né, pessoal, os canadenses aí. A Comissão de Direitos Humanos da ONU estimula a adoção desses tratados, por entender que o retorno ao país de origem favorece a reintegração social, assegurando, por exemplo, a proximidade da família. Não, temos que mandar os caras de volta. E no Brasil, naquele momento, tinha assim um receio de você mandar esses guerrilheiros e eles não cumprirem pena, eles ficarem em liberdade. Tinha esse receio, isso foi em 96. O Lula se movimentou em 98. Beleza, estão vendo aí. Olha quem tá dando pitaco no Brasil. Desde 96. A Comissão de Direitos Humanos. Acho que a Bachelet daqui já viu, ó, velho. É ali, a Comissão de Direitos Humanos é onde a gente vai tocar o terror. Já em 8 de agosto de 98, o ano aí que o Lula conversou com o Renan, com o Fernando Henrique. O presidente FHC só vai aceitar pedir transferência depois das eleições, para evitar desgaste político durante a campanha eleitoral. O governo vai transferir sequestradores canadenses. Aí dizia que a secretária de Justiça do Ministério da Justiça, Sandra Vale, disse que o governo tem a obrigação de mostrar à sociedade que o acordo de transferência de presos não é sinônimo de impunidade. É uma medida humanitária, recomendada pela ONU, para tornar o preso mais próximo de sua família no país de origem. Isso aqui foi 2 anos depois. Imagina a quantidade de notícia que não saiu de 97 a 98, para criar toda essa base para justificar a soltura dos sequestradores. Na opinião dela, a transferência do casal dependerá da resposta do governo canadense sobre o cumprimento do restante da pena. Se eles puderem cumprir o resto da pena em uma praia, o Brasil não aceitará. Não aceitará. Se for na praia, não. Tem que ir pra cadeia. É porque a gente está preocupado com a reintegração social e ficar próximo da família. Será mesmo que eles estavam preocupados com isso? Bom, o tempo passou. O que é que aconteceu? Vou trazer aqui a matéria da atual melhor aliada do Lula, né? Estratégia de campanha do Lula. O Globo. Globo.com, né? Porque também tudo era mato na internet. Quem lembra daquele logo antigo? Matéria de 4 de fevereiro de 2002. Bandido tipo importação. E tá falando o seguinte: antes mesmo de julgados e condenados, os sequestradores não terão alívio. A justiça brasileira promete segurá-los no Brasil até que a sentença seja conhecida. E depois disso, eles terão poucas chances de deixar o país, como mostra de Brasília a repórter Delis Ortiz. Mas aqui não está falando do Abílio Diniz. Aqui está falando do Oliveto. Washington Oliveto, que é o seguinte: criminosos tipo importação do Chile, da Argentina e do Canadá. Faz 12 anos, o grupo sequestrou o dono da rede Pão de Açúcar, o Abílio Diniz. A justiça condenou os bandidos a 28 anos de prisão. Mal pegaram 9 anos. Por quê? Foram extraditados, né, para agradar a ONU, e na terra natal ganharam liberdade condicional. Mas segundo a secretária da FHC, não, se for para ficar na praia, a gente não vai deixar. Na praia não! Na praia não! Na praia não! Na época, o Brasil foi pego de surpresa. É mesmo, é? Tá bom. Ninguém viu. Tá vendo aí? E aqui no final fala o seguinte, ó: a finalidade do acordo é humanitária, recomendação da ONU. O preso tem direito de se reintegrar no país de origem, mas a transferência só pode ser pedida depois da sentença final e depende da vontade do preso, do Brasil e do país de origem. Só que a palavra final é do país onde o crime foi cometido. Ou seja, se o Brasil não quisesse ser deportado, né, extraditado, não precisava. Podia deixar na cadeia.
Agradeço ao Lula, que ajudou, né? Fez pressão, Lula, FHC, Renan Calheiros. Parabéns! Parabéns! Aí, ó. Olha o resultado. Rodando mais ainda na internet, meu amigo, essa aqui é uma notícia de 93. Olha como era o site da Folha de São Paulo, era a Folha Online. Eu falei, cara, eu fiquei até com medo do seu site da Folha de São Paulo, só que quando você coloca o mouse aqui em cima, assim, a Folha até leva, a página inicial da Folha de São Paulo. Coloquei o link aqui em cima. Acho que nem a Folha de São Paulo lembra que esse site aqui ainda existe. E aqui as coisas começam a ficar muito interessantes. Aqui eu só mostrei para vocês, a gente vai falar sobre essa notícia, caso Diniz aponta a ligação, uma notícia de 18 de junho de 93. 3 anos e meio após o sequestro. E olha só agora como as coisas começam a ficar quentes. Os 10 sequestradores do empresário são presos em São Paulo em 89. Disseram à justiça que o dinheiro do resgate iria para o Movimento Revolucionário de Esquerda, o MIR, organização chilena. Os sequestradores tinham ligações com pelo menos 12 grupos diferentes da América Latina. Humberto Paz e seu irmão Horácio, de 40 anos. 40 anos, viu? Os meninos, segundo Lula. 40 anos, meninos. Já haviam promovido sequestros na Argentina em nome de grupos políticos. Dossiê elaborado pela Interpol revelou que os 2 canadenses do grupo, David Spencer e Christine Lamont, haviam sido redatores do jornal El Rebelde de El Salvador. Todos entram no Brasil com status de exilados políticos concedidos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Mais uma vez também podem agradecer à ONU. Toda a turminha aí que defende o multilateralismo, respeito à ONU, à OMS. Tá vendo aí? É o legado. Não vem de hoje. Essa matéria de 93. Documento elo perdido. Foi encontrado, né? A descoberta dos documentos em Managuá é o elo perdido que a Interpol, a Polícia Internacional, vinha buscando para ligar os 10 sequestradores do empresário Abílio Diniz a um movimento mundial de arrecadação de fundos para grupos políticos. Os sequestradores de Diniz passaram por Cuba, Nicarágua, El Salvador, onde tiveram treinamento de guerrilha. Que foi que aconteceu, né? Diz o delegado Romeu Tuma, que elaborou o dossiê do sequestro para a Interpol. Olha só, não tenho dúvida de que essa conexão é mundial e se alastra até a Europa. A afirmação do delegado ganha amplitude quando confrontada ao inquérito sigiloso sobre o sequestro de Diniz, ao qual a Folha teve acesso. Ali consta o depoimento do sequestrador chileno, 37 anos, em 93, o menino, 93 tinha 37, em 98, 5 anos, na média tinha 42 anos, mas segundo Lula, foi ajudar os meninos, 42 anos. Ele relata ao delegado Valdomiro Bueno Filho, da Polícia Civil de São Paulo, um encontro entre grupos de esquerda de todo o mundo ocorridos em Hamburgo, na Alemanha, em 88, onde os 150 participantes decidiram pela promoção de sequestros na América Latina para arrecadar fundos. Dossiê elaborado pela Interpol e pela Polícia Federal revela que também em 88 teria havido outra reunião em Buenos Aires, na Argentina, com a presença de um oficial do Birô Político do Partido Comunista Cubano. Na reunião, foi deliberado que os movimentos políticos deveriam arrecadar fundos através de sequestros de empresários. Continuando ainda na Folha de São Paulo, 93 também, agora dia 19 de junho, essa matéria aqui acho que é até do Cláudio Tonholi. Acho que é do Cláudio Tonholi. Tenho quase certeza que é do Cláudio Tonholi essa matéria. Esqueci de cortar ali o nome em cima. Tem um nomezinho em cima. Tenho quase certeza que é do Cláudio Tonholi. Tô na dúvida agora. Ou é uma... Não, desculpa. É uma matéria que vem após essa, que eu trouxe só um parágrafo da matéria do Tonholi. Essa daqui era a redação. A Justiça da Nicarágua encontrou ontem em Managuá... Para você entender esse dossiê. Por que esse dossiê foi tão importante para o caso? Lá na Nicarágua foi encontrado um dossiê, documentos que comprovam a ligação entre os guerrilheiros e a onda de sequestro no Brasil e em outros países da América Latina a partir do final dos anos 80. O elo de ligação são 2 canadenses, o David Spencer e a Christine Lamont, que cumprem pena de prisão no Brasil. Spencer e Lamont participaram do sequestro do Abílio Diniz, né?
Passaportes, carteiras de habilitação para dirigir automóveis com suas identificações foram encontrados em Managuá, junto aos destroços de uma explosão em um depósito clandestino de armas. A explosão foi um acidente. O arsenal era das Forças Populares de Libertação, né? Aquela farabunda aí, ó. Uma facção da Frente Farabundo Marte. Arma, tudo. Virou partido político, a Farc. O Lula foi lá visitar o discípulo dele. O local da explosão era uma oficina mecânica que funcionava como fachada. Era alugado pelo ETA, Organização Separatista Basca, que também dá tocar um terrorzinho. Uma pessoa perdeu a vida no acidente, né? O mecânico que trabalhava no local era o espanhol naturalizado nicaragüense, Miguel Antônio Larios Moreno, tinha ligações com o ETA e está foragido. E aqui é um recorde da matéria do Tonholi, que é o seguinte, ó. O delegado Romeu Thoma Júnior, que investigou o sequestro da Interpol em 88, disse que o dossiê encontrado no bunker de Managuá é igual àquele apreendido com sequestradores de Diniz em São Paulo. Em São Paulo eles encontraram, tinha algumas lojas do Brasil, né, comércios, tinha a Mesbla e o Pão de Açúcar, como é que funcionava, esses negócios, né, que eles estavam olhando, também o nome de empresários. E se encontrou esse mesmo dossiê na Nicarágua. E aí o documento também dos canadenses em ambos os locais. Ele falou, pô, peraí, é o mesmo dossiê. Então aqui tem uma ação meio coordenada. E aqui foi anos depois. E aqui falando assim, agora a Interpol está reabrindo o caso. Aí vamos continuar. A gente já falou aqui bastante, né? Você vê que é uma turma que está sempre rondando à esquerda, o Foro de São Paulo. E quando teve... Como é que eu posso falar? Quando teve a prisão dos sequestradores, um deles foi encontrado aí, né? 2 deles, na verdade, com um material da campanha do Lula. Aqui é um acervo do Globo, aqui de 89, 17 de dezembro de 89. Sobre a mesa, camisas e material de propaganda política do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. A ligação do sequestro com o PT jamais foi comprovada. Tá bom. Vai passar um pouco de 1 hora hoje. Aí veja só, aqui o Jornal da Época, Fleury diz ter encontrado material do PT. Polícia mostra material de campanha. Aí o cara fala, não, acho que não dá pra associar o Lula, não é assim, sabe? Não dá, acho que não é desse jeito. Aí começou a dar aquela passada de pano, etc. E aí pra quem quer saber, e aí o PT tem ligações, não tinha? Plantaram as camisas, os broches, foi tudo encenação, foi a Globo que fez? O que é que aconteceu? E aqui eu trago um texto do Reinaldo Azevedo, atualmente um lulista radical. O texto foi publicado originalmente em 26 de outubro de 2010, às 6h37, com o título Uma vigarice de dimensão verdadeiramente histórica, a farsa petista da camiseta dos sequestradores de Abílio Diniz. E aí ele está falando da Marilena Chaui, ao longo do texto, só que ele começa falando sobre o caso do Abílio Diniz, né? Ele fala, antes que eu fale de novo sobre a dona doida, ele está se referindo a Marilena Chaui, né? Uma correçãozinha, ou simples esforço de precisão. No texto de Patrícia Campos Melo, do Estadão, olha só, a Patrícia Campos Melo já apareceu aqui, ó. Não houve tentativa nenhuma de ligar o PT ao sequestro do hoje lulista radical Abílio Diniz. Nada, nenhuma, zero. Em 2010, Abílio Diniz era um lulista radical também. Olha como o Brasil é. Essa é mais uma das mentiras influentes que o PT criou para se vitimizar e assim poder tiranizar os outros. Mentira número 1. Alguns sequestradores, ligados a movimentos de esquerda na América Latina, inclusive o chileno, né, que mais tarde tenta sequestrar o Washington Oliveto, usavam mesmo camiseta do PT. Não quer dizer que eles fossem ligados ao partido. Um deles tinha uma agenda com telefones de petistas. Eduardo Suplicy, Eduardo Greenhalgh, por exemplo. Isso é fato. Não é só a camisa, o cara tinha na agenda o telefone. Isso aqui é 89. Estranho, né? Muito estranho. Não quer dizer, claro, que fossem ligados ao partido. O meu telefone é que eles não teriam, né? O meu também. Eu nem estava nascido na época. O mais curioso nisso tudo, no entanto, é que o mesmo PT, que diz ter sido prejudicado por aquele sequestro, se tornou o maior defensor dos sequestradores. Não é impressionante isso? Sou prejudicado e você está lá ajudando? Eduardo Suplicy iniciou uma verdadeira cruzada internacional pela libertação dos bandidos. Por quê? Ora,
Em seus respectivos depoimentos, eles diziam que o objetivo da ação era conseguir dinheiro para fundar um partido no Brasil. Suplicy queria porque queria que o gesto da canalha fosse reconhecido como político. Foi um gesto político. Lula, aquele que supostamente teria perdido a eleição em razão do evento, foi pessoalmente pedir ao já então presidente Fernando Henrique Cardoso, alguns anos depois, que atuasse em favor da liberdade dos sequestradores. Dizia tê-los perdoado. Olha o que lá no Azevedo escreve tudo em caixa alta. Olhem que fabuloso. O sequestrado era o Abílio Diniz, as leis violadas eram as brasileiras, mas quem arrogava para si o direito de perdoar era o Lula. Esse senhor nunca teve mesmo limites. Assim, é uma vigarice histórica afirmar que a ligação entre o PT e os sequestradores foi feita por adversários do partido. Não dá para falar isso. É vigarice. Não. Noticiaram-se os fatos. É claro, os sequestradores, né, essa turma, eles na época falaram, né, que a polícia obrigou eles a usar as camisas depois de tortura. É mesmo? Aí o Renato Azevedo diz, né, desculpem a minha ortodoxia. Entre a palavra de pilantras que sequestram outras e de policiais que negam o fato, eu fico com as dos policiais. E os petistas, bem, estes escolhem, como se nota, a versão dos bandidos. Você acha o quê? Que o policial teve que torturar? Vou te dar um murro se tu não botar a camisa do Lula. Vista a camisa do Lula, vá. Bota aí a camisa do Lula pra bater uma foto. Esse PT, né? Não tem como falar muita coisa. E o Lula também falou que queria saber onde é que um deles estava. Não sabe de onde é que tá. Será que não sabe mesmo? Então, né? Essa aqui é uma matéria originalmente do IG, mas que ela não tem mais no IG. Ela existe alguns prints na internet da matéria do IG, só que eu trouxe aqui do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Pra ninguém reclamar, né? Ele repostou, eu tô trazendo. Sequestro de Abílio Diniz foi embrião do PCC e prejudicou Lula, diz o Fleury. Embrião do PCC. O ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, secretário de Segurança Pública em São Paulo, 89, afirma que o convívio de criminosos comuns com sequestradores do Abílio Diniz na penitenciária do Estado, lá no Carandiru, resultou no embrião que gerou, nos governos do PSDB, o PCC. Nos 10 anos em que cumpriram pena, os sequestradores conviveram com presos comuns, entre eles o jovem ladrão Marcola, que mais tarde lideraria o PCC. Já vou pular que tá até grifado, porque eu não quero passar muito de uma hora. Os dirigentes do PT foram iludidos pelos sequestradores, diz. Segundo ele, alguns dos estrangeiros envolvidos se apresentaram como salvadorenhos e chegaram a participar de uma reunião na Câmara de Vereadores da capital, à época presidida pelo Eduardo Suplicy como refugiados políticos. Eles enganaram, gente, o PT. Não, eu sou um refugiado, me ajude, deixa eu participar aqui de uma sessão da Câmara de Vereadores. O PT foi enganado, o Lula não sabia de nada. O ex-governador diz que os nomes e telefones de alguns dirigentes petistas em agendas apreendidas com sequestradores significa apenas que o grupo, né, procurou criar uma história, cobertura, para dissimular. Era apenas um álibi, né? Ele não conhecia o PT, gente. Ele não tinha nenhuma ligação com o PT, não. Era só para ter uma história, viu? O PT é inocente. Fleury diz que as agendas sumiram misteriosamente até dos processos e, jurando que jamais revelará quem são, diz que havia outros nomes além dos que foram à época divulgados. Outro nome de outros petistas? Tá bom, cai quem quer. Aí fala o seguinte, né? Pela versão da defesa dos sequestradores, foi levado para o DHPP e sob tortura, entregou comparsas que, por sua vez, também sob tortura, levaram a polícia ao cativeiro, né? Falando aqui como é que eles encontraram Abílio Diniz. Eles foram torturados. A polícia torturou. É sempre assim. Depois de uma greve de fome e uma campanha apoiada pelo PT, e especialmente por Lula, justamente, né, quem disse que tem sido prejudicado, os 9 estrangeiros foram mandados de volta para seus países. O único brasileiro do grupo, o Lula queria saber onde é que eles estavam. A gente pode saber. O único brasileiro do grupo, o professor de história e um dos fundadores do PT do Ceará, fundador do PT,
Raimundo Rosélio da Costa Freire foi indultado. Indultado. Recebeu um indulto, gente. Um indulto. Um indulto do bem. Esse indulto aqui é do bem. Depois voltou a ser preso por tráfico de drogas. Pô, bicho, aí também, né? Não aprende. Recebeu o indulto e foi fazer besteira de novo. Mas vamos falar dele. Aí, vamos aqui pra 89, né? Cearense nunca foi militante. Diz Convergência. Será que esse cara realmente nunca foi militante? O único brasileiro... Ele nunca foi militante? Nunca foi militante? Certeza? Aqui é 89. Os criminosos estão contando com a assistência do advogado Idibal Pivetta, indicado a todos os refugiados políticos no Brasil pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e pela Diocese de São Paulo. O advogado tem pedido interrogatórios que firam as normas internacionais de proteção aos direitos dos manos. Mais uma vez a ONU aparece na história para proteger os manos. Mas vamos continuar. Aí temos essa matéria de 26 de fevereiro de 2000, anos 2000. Se tiver indignado, vai lá reclamar com o Diário do Grande ABC, que eles falam o seguinte, inclusive essa matéria, quando você continua lendo, eles entraram em contato com o José Genuíno, que ele não nega, que o cara era afiliado ao partido, e disse que inclusive tem um problema em 92, como ele foi refiliado de novo em 92, meio que ele já estava preso, confusão grande. Mas fala o seguinte, ó, há 10 meses em liberdade condicional, o cearense Raimundo Rosélio Costa Freire, 35 anos, único brasileiro entre os ativista de esquerda, que sequestraram a Bíblia Diniz, né? Abre aspas, eu continuo filiado ao PT. Ao verificar os registros do partido, percebi que nunca deram baixa na minha filiação de 83. Se ele foi filiado de 83 e 89 nunca deu baixa, ou seja, um dos caras que estavam lá era filiado do PT. É tipo Casadélio, né? É tipo Casadélio. Ele era filiado do PSOL, mas do PSOL. No PT do Ceará, onde ingressou como integrante da corrente Convergência Socialista, que foi expulsa do partido e fundou o PSTU em 94, Freire é o filiado número 1937, no universo que varia atualmente entre 28 e 30 mil filiados no estado. A descoberta retira do armário um velho esqueleto que o PT sempre negou. Quando participou do sequestro como ativista, designado pelo comando da guerrilha da Frente Popular de Libertação de El Salvador, Freire era um filiado do PT. Embora nem ele soubesse disso. E aqui, já quase chegando ao fim, voltamos para 98 para falar do cara que o Lula talvez queira saber onde é que ele anda. Em cartas à família, sequestrador afirma que, apesar de sua militância, PT o esqueceu após a prisão em São Paulo, né? Brasileiro acusa a esquerda de abandoná-lo. Só quero mostrar algumas coisas para vocês verem, né? Como é que funciona a ideologia de esquerda na cabeça das pessoas. Não aguento a opressão americana e a exploração. Ele não aguenta, gente. Ele não aguenta. O pessoal imagina, não tinha rede social, não tinha nada. A imprensa tentava vender a ideia que o Brasil era um bom país, sabe? Tudo bacana, etc. Que os Estados Unidos era um lugar legal. E o cara não aguentava. Por quê? Porque, ó. A galera da esquerda, ó. É o que acontece nas universidades. Em 17 de dezembro de 89, dado que foi preso, ele enviou uma carta à família falando, ó, pedindo que entendessem seu gesto como uma atitude revolucionária. Na época de universidade, Rosélio foi militante da Convergência Socialista. Ele foi, viu? Ó, o Globo, ó, a Convergência negou. Cearense nunca foi militante. A esquerda abandonou o cara. E ele falou, eu fui, viu? Eu fui. Empolgado com a militância, Rosélio deixou o curso de História da Universidade Estadual do Ceará. História, né? História. As universidades públicas, né? E pra gente realmente aqui fechar o tema, porque voltando naquela matéria ali do IG que fala que essa turma acabou sendo o embrião do PCC. Quando a gente pensa sobre o PCC, tem uma matéria que é muito famosa, inclusive virou matéria de TV, essa daqui, né? O PT tinha diálogo com nós cabuloso, desprezo do PCC grampeado. E recentemente nós tivemos aí, né, ao longo dos últimos 10 dias,
Vereador investigado por ligação com o PCC não aparece para trabalhar em São Paulo. Um vereador do PT. E a outra matéria foi de agora, contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com PCC. E só para fechar, quem tá falando de grupos revolucionários, um dia, em 2005, eu acho, a Veja postou essa capa. Tentáculos das Farc no Brasil. Espiões da BIM gravaram um representante da narco-guerrilha colombiana anunciando doação de 5 milhões de dólares para a campanha petistas na campanha de 2002. PT. Militantes serão expulsos se pegaram dinheiro das Farc. E por hora, a gente fica aqui. Quem sabe vocês, Vocês sempre acabam achando alguma coisinha mais interessante sobre a história. Quem sabe amanhã tem um pequeno complemento. Mas eu acho que a gente deu aqui, acho que esse caso diz muito sobre as eleições atuais, sobre políticos que continuam na política brasileira, demonstra aí como alguns jornalistas mudaram de lado, como a ONU também, parece que não vem ajudando muito os humanos, mas os direitos dos manos realmente nunca foi deixado de lado. E eu só te peço que compartilhe esse vídeo e se gosta do meu trabalho, além de se inscrever no canal, pode se tornar membro, clicar no link aqui no Patreon, me ajudar também, botão de valeu. E assiste lá o Notícias de Quinta, o 3º episódio, saiu ontem, mando lá pra vocês no Telegram também, inclusive o vídeo do Lula falando lá, eu também vou mandar no Telegram. E acima de tudo, compartilhe e volta amanhã. Fui, meus amigos.